Olá, pessoal! Nesse conteúdo, vamos falar sobre erros e espertezas do INSS que nunca favorece ao segurado. Apenas puxa do segurado. Porque o INSS nunca faz cálculo errado, dando a mais aí para o segurado. Sempre no cálculo deles é tirado do segurado. Nunca o INSS faz um cálculo para que você possa devolver porque te deu a mais. Sempre é você que tem que buscar os seus direitos porque o INSS tirou de você. Pagou a menos do que de fato você contribuiu, do que de fato você tem direito. Olha só o que esse senhor está buscando e o que o INSS aprontou com ele. Essa é uma história que saiu na mídia. Está no site folhadesaopaulo.com.br. Mas quantos brasileiros estão passando pela mesma situação e não encontra um jornalista, alguém para falar sobre esse assunto? Quantas pessoas estão aí buscando seus direitos no INSS que a mídia, que ninguém sabe, certo? Estou trazendo esse assunto para que vocês entendam que o INSS é tudo de caso bem pensado. Essa fila que existe desde 2018, que nunca desaparece, isso não é só falta de servidores. Isso é, certo? Eu não estou afirmando, mas estou dizendo o que aparenta ser com dados do que está acontecendo há anos. Não é por causa da pandemia, certo? Então a gente precisa ficar atento a essas histórias para saber que do nosso lado pode ter alguém passando pela mesma situação. E o INSS nunca entra com recurso, com pedido na justiça, com um questionamento para que você devolva, porque ele te deu demais, porque ele calculou demais para você. Ao contrário, ele sempre tira. A matemática, a calculadora do INSS é muito esperta, é muito sábia para tirar, mas nunca para dar. Olha só, aposentado questiona contagem de tempo do INSS. O segurado diz que o órgão calculou o benefício sobre o piso, mas que as contribuições foram maiores. Ele contribuiu com um valor maior e recebeu a aposentadoria com um valor menor. Essa calculadora está com a bateria já esgotada? Será? O aposentado, o senhor Wilson Fernandes, de 64 anos, teve o benefício concedido pelo INSS em agosto de 2020, mas desconfiou de algo errado no valor. Ao conferir o procedimento de cálculo da aposentadoria, ele descobriu que em 18 meses o órgão considerou as contribuições como se tivessem sido feitas pelo piso previdenciário da época, quando, na realidade, o salário dele era bem maior e os descontos para o INSS também. Então, ele contribuiu de acordo com o que ele ganhava na época. Em mais de 90% do meu tempo de serviço, eu trabalhei como armador na construção civil. Foram cerca de 50 empresas diferentes em São Paulo, Paraná, Pará e Minas Gerais, afirma aí o senhor Wilson. Fazendo a checagem mês a mês das contribuições feitas e dos valores que o INSS incluiu no cálculo do benefício, o senhor Wilson chegou à conclusão de que, de maio a dezembro do ano de 2000, o valor de referência do INSS foi o salário mínimo, mas ele pagou bem mais de contribuição para a Previdência Social. Para onde foi esse resto? Para onde está indo esses valores que
que deixou de ser colocado no cálculo? É uma pergunta que eu faço. Abro aspas. Eu trabalhava numa metalúrgica e os recolhimentos eram feitos dentro das regras, afirma o senhor Wilson. Continuando a conferência do cálculo da aposentadoria, o ex-armador descobriu que em 2001, aconteceu o mesmo do ano anterior, do ano de 2000. A sequência de erros foi de janeiro a outubro. Foram 10 meses em 2001 e 8 meses no ano de 2000. Se confrontar os registros, qualquer pessoa percebe que está errado, conta o senhor Wilson. Até agora, o senhor Wilson não teve resposta do órgão previdenciário INSS. Fui pessoalmente à agência, disse ele. Disseram que eu tinha que esperar ou ligar para o número 135. Não consigo resposta do INSS até hoje, afirma o senhor Wilson, certo? O INSS afirma que analisou o pedido de revisão do segurado e que, para dar prosseguimento ao processo, o aposentado deve apresentar documentações complementares. O INSS enviou carta ao senhor Wilson com essas informações. Para apresentar os documentos, há 3 opções: anexar o documento pelo INSS, agendar a apresentação presencial dos documentos na unidade de atendimento ou agendar uma exigência expressa, que é a entrega de cópia das documentações em uma urna na entrada da agência. Foi o que o INSS informou, certo? Que para dar andamento na sua revisão, é preciso acrescentar documentos complementares. Quer dizer, já está lá. Segundo o senhor Wilson, qualquer pessoa que olhar, vê a contagem de cálculo nas documentações apresentadas pelo senhor Wilson quando deu entrada no requerimento. Eu só queria entender se a calculadora do INSS está com a bateria esgotada ou é uma calculadora muito esperta, porque só faz igual aquelas máquinas de jogo que você sempre joga a moeda e você nunca ganha. É a única explicação que temos para saber o que está acontecendo. Porque eu nunca vi alguém devolver dinheiro ao INSS porque o INSS calculou a mais. Ao contrário, sempre vejo pessoas brigando na justiça, muitas vezes, porque o INSS fez cálculo errado. Essa é a situação do senhor Wilson e essa é a situação de muitos brasileiros que, em silêncio, buscam os mesmos direitos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.